muito bem-vinda ao podcast Mulheres UOL. Estou aqui muito feliz, né, de começar esse dia aqui com uma convidada muito especial. Mas antes, você que está aqui para se fortalecer cada vez mais e se inspirar com essas mulheres que passam por essa mesa, eu venho falar para você sobre branding, marca pessoal e posicionamento. Sou gaúcha, né, gente? Estou aqui há 7 anos e fui muito bem acolhida pela ilha, pela primeira vez pela minha convidada. Então, quando eu cheguei aqui meio perdida nessa ilha, assim, eu estava passando pelo shopping, vi um evento, uma palestrante, meu filho, que olhava Jornal do Almoço, na época com o avô, com meu pai, olhou e disse, mãe, Laine, ele tinha 2 anos, gente, e isso marcou muito a minha vida na minha chegada aqui na ilha. Hoje, né, gente, eu sou assessora de alto padrão, eu assessoro alguns empresários aqui da ilha e fora dela também. E estou aqui apaixonada pelo Mulheres UOL, sou embaixadora hoje e nada melhor que trazer uma convidada super especial para esse dia da minha estreia aqui, né? Com o episódio de hoje, o meu compromisso com você é chegar no final desse podcast com você com uma coragem de se posicionar com aquilo que você deseja profissionalmente, né? Então, aqui, eu e a minha convidada vamos te auxiliar a enxergar os próximos passos para você se posicionar profissionalmente com alto valor, como você merece. Na minha frente, Laine Ai, eu tô Vargas. emocionada com tudo isso. Que legal, que lindo. Olha, viu, é tão bacana a gente reencontrar pessoas e ver que elas conseguiram, percorrer uma estrada e se tornarem ainda melhores do que já eram. Que inspiração, que coisa boa. Esse nosso papo aqui não é só para nós duas, não, é para você que está aí do outro lado, porque alguma coisa me diz que o nosso papo aqui tem a ver com você aí do outro lado. Tô aqui às ordens, viu? Ai, que bom. Eu fico muito feliz com a sua presença. Muito obrigada. Mulheres UOL agradece. E eu, aqui, Querida. host dessa mesa hoje, estou me sentindo lisonjeada de ter você com a gente. Nossa, lisonjeada estou eu e numa posição que não é muito comum para mim, que é de entrevistada, mas que eu tô achando tão interessante. Primeiro que eu acho muito chique, né? Quando a gente faz recorte no Instagram e aparece um microfone, e aparece a gente falando. Tô brincando. É muito legal essa experiência e vendo que a comunicação vai tomando novas formas, né? A gente tem novas formas de chegar a mais pessoas. Já sei que o Mulheres UOL chega aí ao mundo, né? A gente pode ser levada no bolso, no Spotify inclusive também, então que bacana, estamos aqui para a gente crescer junto. É verdade. Você que está aí, escuta a gente aqui, porque vai valer muito a pena, tá? Se você ficar até o final, coloque essa dúvida aqui no YouTube, que com certeza eu e a Laine vamos Com responder vocês certeza. com maior agilidade possível, para que você também tenha um posicionamento aí que você tanto deseja. E se você está na plataforma de áudio nesse momento, dá o like aqui nesse podcast e aproveita e compartilha com aquela amiga, né, Laine? Com Que com certeza. certeza quer se posicionar de uma maneira diferente também e ter coragem para um posicionamento de alto valor, que é isso que a gente vai falar hoje. E compartilha com um amigo também, né, que às vezes tem ao seu lado uma mãe, uma esposa, uma filha, que também Verdade. quer se posicionar e que também quer aprender como é que a gente lida com mulher. A gente sabe que não é fácil, mas é muito lindo, gratificante. E nada melhor, né, gente, que essa mulher, referência em posicionamento de alto valor, jornalista, 28 anos, apresentadora da NSC TV, É um desafio falar esse nome. Vamos lá, tá tudo certo. afiliada da Rede Globo, né, de Santa Catarina. Ela é psicóloga, especialista em neurociência, psicologia positiva, mindfulness, inteligência emocional, além de neurocoach, neurolinguística, hipnoterapeuta e terapeuta Theta Healing. Trabalha com motivação de grupos, cursos, palestras, workshops de desenvolvimento emocional e autoestima, além de atuar como professora de pós-graduação em gestão da comunicação e coaching. Muito obrigada por estar aqui mais Obrigada uma também, vez. amor. Muito obrigada. Então, pega a caneta aí, pega o papel, porque grandes insights te aguardam nesse momento. E se você está passeando com o cachorrinho, está no carro, viajando e nos escutando aqui nesse momento, né?
salva aí, dá o like aí na plataforma de áudio, volta aqui depois para anotar todos os teus insights, combinado? Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Bom, muitas mulheres compartilham aqui com a gente que muitas vezes não se realizam profissionalmente porque se sentem desvalorizadas pelo seu próprio cliente, tá? Eu li uma frase em uma das suas postagens onde dizia: em comunicação, só 7% é o que você fala. Todo o resto é como você está. Isso. Com relação ao posicionamento profissional, eu gostaria que você contextualizasse um pouquinho essa frase para esse viés. Bom, vamos lá então, né? A reclamação ou a constatação é sobre a pessoa ver que o seu cliente não a valoriza, né? Bom, isso é comum para qualquer um de nós. A gente tem que começar de um ponto que a neurociência explica, a psicologia explica, de que o mundo ao nosso redor e o externo que a gente vive é exatamente o espelho de como a gente se trata e de como a gente vive. Então, se você está dizendo que o teu cliente não te valoriza, para e pensa se primeiro não é você que está se desvalorizando, tá? Lembrando, o mundo externo é um reflexo de como você se trata. Então, a gente tem que aprender a tirar a culpa do externo, é o governo, é a economia, é o cliente, e trazer um pouquinho para cá. Mas isso só acontece quando você se dá o presente primeiro. Eu acho que eu vou falar bastante sobre isso nos próximos minutos aqui, que parte do você se querer se conhecer e se autoconhecer. Se abraçar para acontecer isso. Quando você cita a frase de que apenas 7% é a nossa comunicação e o resto é o todo, muito antes de eu chegar aqui para a gente fazer essa gravação, eu já estava me comunicando com você de alguma forma. E isso não é de outro mundo, nós somos energia, né? Se eu pegar aqui o cérebro, nesse momento está acontecendo no meu cérebro, no seu cérebro, um sistema incrível, bioquímico e elétrico, para que a gente consiga estar pensando, estar falando, nossos neurônios estão conversando o tempo inteiro. Isso aqui é uma mágica, um presente, um milagre maravilhoso, que se a gente soubesse como funciona, e se a gente dominasse mais um pouquinho, seria muito mais feliz. A conversa aqui também é sobre isso, mas se isso aqui é energia, nós somos energia, nós somos um campo. Então, eu preciso cuidar demais porque meu pensamento forma meu campo. A minha forma de enxergar o mundo forma o meu campo. A forma como eu me enxergo forma o meu campo. Então, se eu me enxergo me desvalorizando, eu vou atrair pessoas que me desvalorizam, entende? Eu tenho um campo que ele é magnético. Então, se eu não estou legal comigo para cá, a vida vai me trazer mais pessoas nessa mesma, vamos chamar de vibração, mas trazendo para a ciência, eu vou falar de campo, né? Os campos se atraem. Às vezes, por exemplo, a gente pode ter se perguntado por que a gente não se encontrou antes aqui? Talvez porque a gente ainda não estava muito equilibrada, agora a gente sintonizou. Então, é mais ou menos assim. A estação que você está tocando aqui dentro é a mesma que você sintoniza aqui fora. Se você toca um rock and roll aqui dentro, você não vai sintonizar uma música clássica aqui fora, certo? Então, eu tenho que arrumar essa sintonia para trazer para a minha vida pessoas que estejam nessa vibe e fazer com que as pessoas me enxerguem como eu me enxergo. Então, é mais ou menos por aí. É só os 7% quando se diz, isso também é científico, é que o que sai por aqui são palavras, mas a forma com que tu te apresenta, com que você olha, com que você acordou nesse dia, o que você comeu, como é que está a sua cabeça, seus sentimentos, tudo isso vai contar para fazer com que a pessoa te interprete não só pelo que você fala, mas exatamente pela forma com que você está. Existe uma coisa chamada linguagem corporal. Você pode conscientemente fazer algumas técnicas para funcionar, mas é a alma, entendeu? Então tem que ser um cuidado aqui dentro. Então, voltando lá ao nosso começo, se você diz que alguém não está te valorizando, primeiro é você quem não está se valorizando. Tem uma pergunta que eu vejo que você fez nas suas redes sociais, que é: o que você tem dito sem nada dizer, por onde vai?
Exatamente, como você se apresenta. Eu posso chegar aqui apenas como uma espectadora, você está entrevistando uma outra pessoa e eu me sento naquele sofá. De acordo com como eu estou, sem perceber, eu posso estar comunicando muitas coisas para as pessoas que estão aqui. Elas podem se sentir legais, elas podem se sentir mais leves, elas podem já começar a mudar o movimento na cadeira. A minha presença está somando nesse momento porque eu estou chegando legal. Mas se eu atravesso aquela porta, me sento nos bastidores para assistir, cheia de coisa ruminando, cheia de coisa ruim, achando que só vai dar ruim, só vítima, não sei o quê, sem querer, eu estou me apresentando. Então, a minha energia ela chega antes do que eu chego. E vocês podem começar a se sentir incomodadas sem saber que é eu que estou ali. Então, o que você está falando sem nada a falar? Porque eu posso estar falando uma coisa, mas estar expressando aqui, ó, na minha verdade, completamente outra. Verdade. Eu ouvi também de você que muitas vezes a gente não se acha boa em alguma coisa e a gente fica repetindo isso, né? Ah, mas eu não sou boa em comunicação, ou de gravar vídeos, e o quanto a gente repete isso para si mesma e o quanto a gente acaba acreditando e nesse medo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, eu às vezes fico me perguntando por quê, meu Deus, a gente para se falar coisas que não são legais. Uma das minhas conclusões é, eu vou falar antes que alguém fale e me doa mais. Sabe? Então, antes que você chegue e veja que o meu lado esquerdo não é o que, eu já te aviso para que você não tenha a chance de chegar e de me machucar ainda mais do que isso me chama a atenção todo dia. É uma das minhas conclusões pelo que eu estudo, né? E eu preciso que você entenda que palavra tem poder, são decretos. Né? Por quê? Vamos falar de uma maneira neuronal, então, vamos falar de uma maneira cerebral. Cérebro é treino. Tá? Se você então fica se repetindo toda a vida a mesma coisa, tem gente que diz assim, mas eu já falo sem perceber. Pior. Se você já fala sem perceber, é porque o teu cérebro já adotou como verdade. E se ele adotou como verdade, ele começa a fazer com que os teus neurônios criem caminhos neurais para que o que você diga aconteça. Então você diz que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai. Você já está trazendo, é um mantra. Por que os mantras atraem coisas boas, né? O problema é que a gente faz uns mantras que não atraem coisas legais, porque você vai se convencendo inconscientemente que já é assim. E isso você atrai mais, de novo, é a tua vibração. Se você já vibra no que não vai dar, como é que você quer, meu Deus, que as coisas deem, se você está jogando contra você? Emocionalmente, como é que isso toca no teu coração? Você vai se sentindo triste, você vai se sentindo menos, e você vai reforçando uma ideia de que, tipo assim, ó, nem adianta investir em você, porque você não sabe falar mesmo. Você não vai conseguir mesmo, você é muito fraca, você é muito menos, e você acaba caindo mais no jogo da comparação, porque daí você vai buscar fora, sobretudo em rede social. A gente sabe que a vida no modo uhul é o que acontece aqui no celular, mas a gente tem que parar para compreender que vida no modo uhul é só coisa de rede social. Para uma vida funcionar, ela precisa do alto, do baixo. Tem uma amiga minha, Fernanda, que diz a montanha-russa da vida. E o que muda é como você dirige o seu carrinho na montanha-russa, quando está mais leve ou quando está, e você se segura. Essa é a força que você tem que ter. Eu não posso mexer, por exemplo, no teu caminho, mas eu posso te mostrar como é que você pode preparar melhor o teu carro e ir melhor para essa direção, para quando a estrada estiver legal, o asfalto bom e as flores ao redor você curta, e quando vier a buraqueira, porque vai aparecer, você segure o tranco e o teu carro segure também. E o que eu faço se um pneu fura? Eu estou comigo. Mas se eu fico o tempo inteiro me dizendo que não dá, que não sou, que não é, e me colocando por último, de novo, se você se coloca por último, a vida vai te colocar por último. Tem uma frase que eu falava muito nas minhas primeiras palestras, ultimamente não tenho dito mais, mas eu posso resgatar. O que a gente vibra para a vida vibra para a gente. Eu acho que naquela palestra que a gente se encontrou 6 anos atrás, Sim, era isso, né? Era isso. E fez total diferença na minha vida. Que coisa boa, porque na base, é porque essa é uma linha de pensamento. Quando você vai para a ciência,
é a atração, é o magnetismo que você tem, do que você atrai, né? Então, se você está vibrando para você só as coisas que não dão certo com você, eu vou te sugerir fazer assim. Eu não sou muito boa nisso, mas, coloca um mas, e sempre traz uma coisa melhor, mas eu posso começar a me empenhar para ser melhor. Eu tenho esse meu lado aqui tão feio, mas eu posso me ajudar a me olhar no espelho com mais carinho, ou buscar uma profissional que me ajude a encontrar, ou investir no autoconhecimento. Então, vamos fazer um exercício bom assim? Quando você se disser uma coisa que não é legal, esse é um exercício da psicologia positiva, tá? Coloca um mas no final, e esse mais tem que ser ao contrário do que você disse de ruim. É isso. Muito legal. E quando a gente quer fazer parte de um mundo que a gente ainda não faz parte? Por exemplo, hoje você que está se sentindo insegura nesse momento de se posicionar para um nicho de mercado ou na venda de um produto, né? Mas eu quero vender muitos produtos ou eu quero atender aquele estilo de cliente, mas ainda não é a minha realidade. Né? Então, além desse exercício que eu achei ótimo, anotaram aí, gente, por favor, né? Vamos fazer direitinho para que a gente se empodere de uma maneira e veja o mundo diferente, né? Eu quero saber como ter coragem para começar. Perfeito. Por onde eu começo? Tá, eu tô no MUS, né? Mas eu vou me empenhar. Mas por onde eu começo? Onde seria o primeiro ponto, assim, para eu chegar naquele cliente ideal ou me posicionar de uma maneira diferente para o nicho alto padrão? Como você falaria isso para ela ali que está nos olhando e louca para saber? Bom, primeiro de tudo, você tem que conhecer do que você quer abraçar. Não vá abraçando qualquer coisa às cegas, dizendo, veio só uma intuição, eu sinto, ok, intuição é fundamental, mas intuição com base científica e com comprometimento e com estudo, nossa, aí você dá um salto, né? Então, você quer entrar no mercado, vamos lá, de bolos VIPs, criei um nome aqui, sei lá, né? Tem gente que é muito boa de cozinha e quer trabalhar com a confeitaria, mas não quer ficar se estressando em trabalhar dia após noite, quer fazer umas coisas mais VIPs, selecionadas, digamos assim, tá? Você primeiro tem que entender se aquilo é do teu processo, você tem talento, é isso, não, eu quero muito, vá conhecer. Eu vou dar um exemplo, né? O Sebrae é uma das fontes onde você tem ali mulheres empreendedoras incríveis, tem um programa delas, que você começa a entender nichos de mercado. Vai entender como é que isso, nunca vai às cegas. Entenda primeiro como funciona, estude o mercado e comece a observar nesse mercado quem te inspira. A Gabi é legal naquele negócio de organização, hein? Ela sabe assessorar bem uma pessoa. Eu queria tanto fazer o que ela faz. Sai da inveja e parte para a modelagem, que é o que a gente diz. O nosso cérebro, ele tem neuroplasticidade, que é a capacidade de você aprender, de você modificar e de você ser plástico, quase como se você passasse um scanner. Ela funciona assim, desse jeito. Como é que eu poderia pegar essa expertise e como seria a minha forma de fazer quando eu me inspiro com você? Então, vá se inspirar. Quem já deu certo e vai entender os bastidores, o que ela fez, como ela fez, ela dá curso, vá fazer um curso, ela dá palestra de graça, ela vai fazer a palestra de graça. Você tem que se interessar por esse mundo, até para que esse mundo comece a vibrar dentro de você. Estude, vá conhecer como é que é empreender. Ser empreendedora, minha gente, não é só colocar um produto no mercado, fazer um MEI e começar a vender. Não. Ser empreendedor, o buraco é mais embaixo. A gente tem que entender que tem uns percalços, é muito legal, é você se destacando, é o teu negócio, mas a gente tem que sair um pouco da visão romântica e saber que tem os percalços. E para você enfrentar um percalço, você tem que amar muito aquilo que você está empreendendo. Então, empreenda com o teu coração, vai conhecer como já se fez, informe-se como é que faz, contadores, a forma legal, bonitinha, e estude. Opa, desculpa, fui bem mané agora. E estude, porque quanto mais você estuda, mais referência você vai se tornar. Eu não estou querendo dizer aqui que eu sou um exemplo para alguém, mas eu posso buscar a minha história, porque é nela que é a minha base, né? Claro. Então, eu sou jornalista, vai fazer 29 anos agora, no dia 8 de janeiro de 2023.
E eu sempre, desde que eu passei pelas minhas experiências e perrengues de quase morte na adolescência, que eu ganhei uma oportunidade de voltar à vida, eu comecei a me interessar pelo comportamento humano. Por que que a nossa autoestima é baixa? Por que que a gente se joga tanto para baixo? Por que que a gente, enfim, né? E eu sinto que na minha caminhada de jornalista, eu comecei a trazer muito esses temas, os profissionais dessa área, até que 15 anos atrás chegou um momento que eu falei, pai, eu queria ser um desses profissionais. Como é que eu faço? Bom, quem faz bem, como faz, o que estudou, comecei a estudar e comecei a fazer um curso. Tanto que hoje, em 15 anos de carreira nessa área do comportamento, eu tenho 15, 16 formações agora. Então, fiz formações livres, fui entender a mente, fui entender energia, fui entender cérebro, voltei para a faculdade, formei na PUC, tenho um seriado na TV. Mas como que isso foi acontecendo? Estudando, me empenhando, me interessando. Hoje eu assumi que eu sou, no meu ramo, nós temos o jornalista tipo clínico geral, que trata de tudo, e tem o jornalista que é o investigativo. Então, ele pega a economia, a política, né, a violência, ele vai aprofunda. Então, eu sou uma jornalista específica da área do mental, do emocional. E como é que eu fiz essa, não é uma transição de carreira, mas essa expansão de carreira, indo atrás, estudando, aperfeiçoando e vivendo isso. Outra coisa que é bem interessante é você já se imaginar fazendo. A imaginação, o cérebro, ele não consegue diferenciar quando uma coisa realmente está acontecendo do quando é a tua imaginação. Quando você usa a tua imaginação para uma coisa legal que você quer e traz a emoção, que é a força do sentimento, na neurociência se fala intenção clara, emoção elevada. Então, se imaginar, sentindo o cheiro, como vai ser, e vai treinando pensar isso todos os dias, é uma forma de te ajudar a ir para a ação. É uma forma de te ajudar a abrir nesse mundo que a gente não vê possibilidades. Um professor que aparece, uma leitura, um podcast que cai de bandeja aí, né, no teu vídeo, no teu áudio. Então, a gente vai criando uma atmosfera, vai criando um caminho neural que te leva para a ação. Então, o que eu diria, né? Vá pesquisar com profundidade como funciona, senão você pode frustrar achando que é, né, aquele sonho de Cinderela, e tem coisas que você vai ter que abraçar mesmo, né? Eu, por exemplo, voltei para a faculdade, tive que dividir minha empresa, o trabalho na TV, a minha casa e uma faculdade com prova, com aula, com tudo. É puxado? Poxa vida, mas se hoje eu estou falando de cérebro aqui e eu batalho para ser uma referência no sentido de saber que o que eu estou te dizendo tem base, é porque eu estudei. Então, estudar é fundamental. Estuda a tua área para você poder mergulhar nela, para que não seja uma água fervendo e você se queime. Uhum. E depois de estudar, eu falo até porque eu vivenciei isso, começa o medo, né, Daline? Ah, sim. E aí eu vejo você muito falando sobre o medo, mas de uma forma acolher o medo, Isso, né? isso. E às vezes a gente não tem essa consciência do acolhimento do medo. E aí a gente trava, a gente paralisa. Né? Perante a isso, o que seria o acolher o medo? Vamos lá, vamos fazer um exercício comigo, tá? Vamos pegar aqui, né? Digamos que esse é o medo e esse sou eu. Então, eu faço isso com medo, ele vai crescendo. Isso com medo, ele vai crescendo. Isso com medo, ele vai crescendo. Porque eu estou enfrentando. E se eu fizer ao contrário? Em vez de fazer isso, eu fizer isso. Quando eu faço isso, eu acolho e venho para cá. Vamos lá. Vamos entender o que você está querendo me dizer. O medo, ele é uma emoção primária nossa, ele é nosso para proteção. Então, tem algum alarme dentro de você dizendo assim, ai, cuidado, não vai porque você vai machucar. Não vai porque você vai se frustrar. Então, tudo isso aqui é uma proteção. Quando eu falo acolher o medo, é você conversar com esse medo. Eu sei que você está querendo me proteger. Vem comigo para proteção, mas vamos diminuir o teu tamanho. E quando você traz alguém para o teu jogo, essa pessoa não vai jogar contra você. No mínimo, ela faz nada.
mas no bom sentido, aquilo vem te ajudar. Então, assim, o que você está querendo mostrar? Que quando, assim, eu sou estudiosa da primeira infância porque, pelos meus estudos, e a ciência comprova, que muito do que a gente viveu ali, ainda na barriguinha da mãe até os 7 anos de idade, é a tua programação primeira. Né? Então, não tenha medo de ter medo, ele tá ali para te proteger. E segundo, aí entra, né, uma terapia, um profissional, uma terapia em grupo, tem os mais variados tipos, inclusive hoje pela internet, muitos profissionais bons que têm um valor que são mais acessíveis. Quando você quer ajuda, a ajuda chega e vai caber no teu bolso, no teu jeito, né? Então, assim, para entender o que está te travando, porque às vezes, né, eu sou terapeuta de hipnose clínica, a gente encontra, fazendo um trabalho com uma hipnose, uma criança que viu uma mãe que era muito insegura e medrosa. E quando a gente é pequenininho, até os 7 anos, até pela formação cerebral, nós somos um copia e cola desse mundo externo. Então, se você viu mamãe tendo medo de empreender, papai tendo medo de que vai faltar, essa é a tua programação primeira. Ela já está ali te dizendo, tenha medo por proteção, para não sofrer que nem papai, não sofrer que nem mamãe. E quando você vai retrabalhar o que está lá na tua infância, essa programação primeira, com o apoio de um profissional, você vai ver que é possível reprogramar, ressignificar, entender, perdoar, e aí a adulta cresce. E cada vez que ele chegar, porque ele vai voltar, você já conversa com ele e diz, olha, já sei por que você veio, mas segura aí. Eu vou com medo mesmo. E não pense assim, né, gente? O medo, ele vem para todo mundo. Para eu lançar o Fique Bem, que é o meu seriado na TV, né? Ele é o primeiro seriado da TV aberta brasileira, que trabalha o mental e emocional das pessoas. Ele está todo no meu Instagram, mas vai ao ar na TV aqui em Santa Catarina. Daqui a pouco ele está indo para a Rádio CBN também, está expandindo. Mas eu levei um ano para me convencer, eu já era formada com tudo, de que eu tinha condições de levar para as pessoas informações com base científica, sem que restasse nenhuma dúvida. Eu sempre estava assim, mais um curso, mais um curso, mais um curso. Até que na faculdade os meus professores disseram, não, esse aqui é o teu projeto, vamos colocar para andar. Então eu tive um propulsor, mas por que apareceu alguém que me deu um apoio? Porque eu estava aberta para receber. Eu lembro que tem uma postagem minha lá no começo que assim, olha, eu vou com medo mesmo, sabe? Porque eu me tenho aqui e se nada der certo eu começo de novo. Então aí você vai ter que soltar um pouco a rédea de ter que ser 100%, de ter que não poder errar nada. Eu fui buscar as minhas raízes, né? Onde é que está a Laine que é perfeccionista? Onde é que está a Laine que se tirar menos do que 10 ela morre? Estava tudo na infância, por isso que eu digo que é tão fundamental, né? A gente se conhecer é a gente se entender. E quando você... É assim, tudo que é um mistério vai te deixar meio desnorteado. Depois que você descobre, você diz, era isso, era isso. E aí você consegue lidar com isso. E é bom ir com um friozinho na barriga, né? O medo te traz uma responsabilidade quando ele está em dose boa. A responsabilidade de que você vai cumprir, vai ser legal, no meu caso vai ter base científica, né? Agora eu estou indo para a Rádio CBN, é nacional. Não dá uma dor de barriga, não dá um medinho, é claro, mas eu converso comigo, agora deu, né? Já temos uma caminhada, aí a gente vai se reconversando e junto com o nosso terapeuta vai virando o próprio terapeuta de tanto que vai se conhecendo. Então, esse é o caminho, sabe? O autoconhecimento sempre vai ser o ponto final de uma frase minha, porque é o começo, não tem como. A minha experiência, assim, de transição de carreira, né? Eu tive muito medo, né, de me posicionar como assessora do nicho alto padrão e não era não era a minha realidade. Então, o que essas pessoas fazem, o que elas comem, qual é a cultura, o que elas gostam de fazer, o porquê que elas precisam de uma ajuda, por que elas precisam delegar para ser mais produtivas ou simplesmente ter um momento de maior qualidade com seus filhos, né, porque a vida é corrida. Então, eu me aprofundei realmente nesse nicho e quando eu me vi conhecedora dessa área e organização, planejamento, para colocar até os projetos profissionais deles fora do papel, eu me travei, assim, e agora? Tipo, como que eu vou chegar nele e vou dizer que eu consigo fazer tudo isso? Que eu já tenho um conhecimento específico, que eu já tenho uma base teórica para realmente ajudá-lo, né?
E aí eu me dei conta que eu não parava para me sentir e às vezes nem sentir o próprio medo. Por quê? Porque eu estava sempre correndo atrás da máquina. Sempre, não, mas eu não posso ficar parada. Eu não posso ficar parada. Aquela crença de que quem está parado ou quem dá uma pausa não tem oportunidade, ou é preguiçosa, ou não quer progredir, enfim. E eu vejo que você fala da importância das paradas, né? Total. Do silêncio, né? Do se ouvir, do sentir. E quando, para mim, ainda é um exercício, quando a vida está muito corrida ou quando eu me pego falando, eu estou na correria, eu não, tem que dar uma parada, respirar fundo, porque tem alguma coisa aí que não tá legal, né? Então, às vezes, a gente é conduzido a não parar, né, Laine? Mas é importante dar essas paradas, não só para se ouvir, para se sentir, são paradas estratégicas, eu acredito, né? Para reorganizar, né, tudo que está aqui dentro. E até você falou num post, reorganizar essa máquina maravilhosa que a gente tem, que é o cérebro. E como saber o momento de parar, sentir e reorganizar essas ideias? Eu vou pegar uma raizinha ali quando você fala dessa nossa necessidade de não parar, Ok. né? É que culturalmente, aí sim, eu fui entender aonde que o não parar estava na vida da Laine, né? Eu venho de uma cultura de, sobretudo, mulheres muito trabalhadoras, porque eram mulheres que, se elas não trabalhassem, literalmente, 11 filhos, 15 filhos morriam de fome. Então, era aquela coisa, não para, não para, não para, não para, não para. Minha mãe vem dessa linhagem, vem da minha avó com 11 filhos, apavorada. Ela cuidava de 8 irmãos com 8 anos de idade, né? Eu vi minha mãe trabalhando desse jeito e minha mãe com medo que faltasse. Então, eu vi a minha mãe trabalhando de manhã, à tarde e à noite. Como eu falei agora há pouco, a gente é um copia e cola do mundo adulto, sobretudo até os nossos 7 anos de idade. Então, eu imprimi em mim uma forma de ser da minha avó e da minha mãe. Não para, não para, não para. E o que que eu ouvia? Quem para é malandro. E na base, o ser humano, ele veio ao mundo para ter o seu palco. A gente veio com uma digital nossa para a gente ser único nesse mundo. Só não nos ensinaram que a gente tem valor, a gente precisa aprender que tem. E todo mundo precisa de receber um palco, de receber uma atenção. E a gente acaba aprendendo que quem é malandro não tem palco. Então, inconscientemente, você não para, não para, não para, porque você não quer perder seu palco. Pronto. Só dando uma... É claro, tá, gente? Eu estou dando uma geral. Claro. Seu caso é seu caso, meu caso. Eu estou dando uma geral de uma análise geral do quanto está lá na nossa raiz agir da forma que a gente age. Se a gente vem para a vida achando não para, não para, não para, vou te convidar para pegar aqui grandes artistas brasileiros mesmo, e internacionais, que não pararam, não pararam, não pararam, fama, 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 dinheiro, 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 para. Burnout, síndrome do pânico, não volto mais, vou encerrar a carreira aos 30 anos, né? Pega os nossos artistas brasileiros, né? Para ser artista no nosso país, é suado. Quando você encontra um palco que te recebe, você vai ganhando fama, tem um inconsciente dizendo não para, porque um dia pode voltar a faltar. Né? Nenhum artista nosso começou direto na fama. Não, ralou pra caramba, barzinho pra caramba, churrascaria, velório, tudo que tu imagina. Então tem um consciente dizendo não para, daí tu faz um show de manhã, à tarde e à noite, tantas vezes por semana, tu tem a fama, tu tem o reconhecimento e tu travou. O Justin Bieber. Pega ele no Rock in Rio pedindo licença ao Justin, né? Mas só para pegar como uma forma, um menino que muito cedo começou a ter fama e que gosta do que faz. A gente vê que ele tem um maior talento, mas ele está tentando voltar e volta. E para. Vai e para. Por quê? A nossa cachola, nosso cérebro, que é a nossa caixa de comando, é uma máquina. E ela precisa, de vez em quando, dar uma desligada para ela voltar mais potente. E a gente tem a ideia de que fazendo mais, eu vou mais longe, eu sou imparável. Não, você só vai parar mais cedo. Por um tempo você vai estar imparável, mas eu preciso nutrir, é que nem eu andar com um carro
E faltar o combustível é que nem eu ter o motor do carro e não colocar aquela aguinha e deixar ele pifar. A gente é dessa forma. E eu estou falando para mim, me ouvindo também, porque se eu não me conheço, eu embarco na lane tipo mãe, na lane tipo vó. E o engraçado é que hoje a minha mãe me olha e diz assim: minha filha, alivia. Escuta tua mãe com 73 anos, alivia. Tu vai ver que não era preciso. Então conversa um pouquinho com quem já passou, com quem já extrapolou. A gente aprende também com a experiência dos outros. A gente precisa fazer isso aqui parar, e nesse sentido, o próximo episódio do Fique Bem, ele vai ser sobre o sono. Então tem uns pilares para que essa máquina ela restabeleça o seu funcionamento bom e faça você ir além. O sono ele tem 4 estágios, e no último é como pegar a melhor faxineira que você conhece na vida, aquela tua amigona que faz aquela faxina. Então você tem 1, 2, 3 no quarto, vai aprofundar o sono, faz uma limpeza. O ideal é que você tenha 3 ciclos desse por noite, 4 ciclos, que dá o quê? De 7 a 9 horas, dependendo da pessoa, não somos iguais, você tem que descobrir qual é a tua quantidade de sono. Mas se a gente não respeita isso, você vai fazendo como acumular louça durante semanas na pia, ou como você dar festa todo dia e não fazer uma limpeza, ou você ir no banheiro fazer o número 2, não dar descarga vários dias. Isso vai acontecendo com a tua cabeça, com o teu organismo, vai diminuindo motivação, a tua memória vira uma vaga lembrança. Esse é um parar que a gente precisa. E o que mais se diz? Trabalha enquanto os outros dormem. Pelo amor de Deus, não. Não seja burro desse jeito. Pelo amor de Deus. Dê uma pausa. Dê uma pausa para o teu sono, uma pausa para a tua alimentação, uma pausa para o teu convívio com as outras pessoas, uma pausa para a tua água. O teu cérebro é 73% água. Se você deixa ele desidratar, você vai começar a sentir falta de confiança em si. Você vai começar a sentir moleza, tristeza, falta de motivação, saco cheio, vai querer brigar com alguém que teu humor cai. Como é que eu sei isso? Eu fui me estudar? E se eu compartilho hoje aqui, é porque eu já fui essa pessoa que deixou a cabeça morrer de sede, se eu posso falar dessa forma, né? Que emendou um trabalho no outro, então. E também, se você já é essa pessoa, nunca, de um dia para a noite, queira fazer o movimento contrário. Agora eu paro tudo, não dá. Tanto que a aposentadoria é um desmame, certo? Porque vai ficar menos trabalho, a não ser para quem arranja um outro trabalho, né? Mas se você é uma pessoa hiperativa, busque um apoio para você ir largando devagarinho. Então, eu era a pessoa que tinha evento todos os dias. E, sobretudo, final de semana. Eu comecei deixando o domingo para a família. Tá. Agora, eu estou começando a devagarinho desmamar daqueles eventos que eu já faço há 30 anos, que tem gente nova chegando no mercado, a gente abre porta lá, e eu estou me especializando mais em palestra, em aula, em curso. Não dá para eu querer fazer a formatura e eu celebrar casamento. Então, hoje, eu estou aprendendo devagar no meu tempo a fazer um desmame para focar. Eu ganho mais tempo com a família, eu ganho mais tempo para estudar, para poder ter meus conteúdos na rede social, dar uma palestra, mas eu estou reaprendendo a deixar essa máquina descansar. E eu logo sei, né? Aí você me perguntou ali, como é que a gente sabe quando não está dando? Você sente que você começa a estar meio desmotivado. Hoje as pessoas estão sentindo mais assim, a memória está falhando. Você está falando uma coisa, daqui a pouco a palavra não vem, né? Isso aí é cérebro inflamado. Cérebro inflamado vem da comida que a gente come de má qualidade, muito açúcar, muita farinha, muita coisa que a gente come rapidinho para dar conta dos afazeres. Então eu como lanche, e eu inflamando o cérebro, eu inflamo o corpo, eu abro a porta para a doença, sabe? Então tem várias coisas que você vai mudando na tua vida, conhecendo o que está te fazendo mal. A gente vai às cegas e se faz mal, porque a gente não tem noção. Quando eu começo a me conhecer de novo, vou pro mesmo ponto. Eu vou entendendo o que me faz bem, o que me faz mal. E o que me faz deslanchar, né? O nosso cérebro funciona com treinamento, né? Total.
E para criar um novo mapa mental mais saudável, mais produtivo, ao ponto de fazer também paradas estratégicas, a gente precisa repetir, né? Sim. E a repetição hoje, ela pode ser mais escrita na sua rotina mesmo, colocando paradinhas estratégicas quando você está lá produzindo conteúdo ou indo numa prospecção de cliente ou em qualquer outra coisa, como também talvez treinar a dormir um pouco mais cedo, acordar um pouco mais cedo e se alimentar bem antes de pegar o celular, né? Então são pequenas ações e pequenas paradas estratégicas no seu dia que pode fazer você ter um posicionamento em acreditar mais em si, em estar mais motivada. E tudo isso faz parte de uma rotina que você treine novos hábitos, né? Eu gostaria que a Laine fechasse aqui o nosso podcast hoje com uma dica prática, né, para quem está aqui nos escutando, para ter coragem de ir além, né? Então, fazer essa pessoa sair do lugar e evoluir naquilo que ela sonha, ao ponto de, mesmo que o medo, mesmo que ela esteja batendo no medo e ele crescendo, como que ela pode parar, enxergar, ter uma visão sistêmica assim da vida dela e fazer diferente daqui para frente, assim. A gente já viu alguns pilares aqui, né? Que seria se autoconhecer, o autoconhecimento acho que é a base de tudo, estudar muito o nicho ou o produto que você quer trabalhar, então tendo domínio daquele conteúdo, com certeza aquilo vai te empoderar de uma maneira para te trazer mais segurança, dormir bem, né? Ter uma alimentação mais saudável e, ao mesmo tempo, algumas paradinhas estratégicas. Mas se uma dessas mulheres hoje estivesse na tua frente e dissesse, eu vou começar a aplicar isso, mas, além disso, o que eu preciso fazer agora para me destacar e realmente achar meu lugar ao sol? O que você diria? Primeiro você tem que achar ou entender que você é um sol, né? Então se você só vai se unir a um outro sol. E como o nosso papo fala muito sobre o posicionamento, eu queria fazer uma distinção que é semântica, mas é fundamental, né? Ok. Posicionar ou se posicionar é muito diferente do se impor, né? O posicionamento, ele é elegante. O posicionamento, ele é respeitoso. Ele acontece porque aqui dentro tem uma base que diz, vai, você não precisa querer ser mais do que ninguém, nem menos do que vem, do que alguém, né? Confia em você e a pessoa não precisa nem falar, ela chega e você já sabe, poxa, só de chegar ela já é. Diferente, e o posicionamento, ele está muito relacionado com o quanto você se conhece. Então, é o autoconhecimento. O se impor é aquela coisa assim, vai ter que me engolir. Sabe? Goela abaixo, você vai ter que me engolir. Por quê? O se impor, ele prevê uma briga. Do tipo assim, eu vou ter que fazer uma força para que você me aceite. Sabe por quê? Porque eu não me aceito. Então, vai lá. Me aceita aí, porque eu não estou conseguindo. Então, me aceita aí. E aí você vai para a briga. O se impor, ele tem uma base chamada carência infantil. As crenças infantis. E quem não se conhece vai querer o tempo inteiro impor. Impor respeito. Não, eu posiciono respeito. Do que assim, eu estou aqui. Então, é preciso a gente entender essa diferença. E eu sinto que o primeiro passo é querer. E é dar um passo em alguma posição. Então, tipo assim, você já viu o que você quer fazer, como você quer fazer, você sabe que tem ali, você vai estudar. Tá, por onde eu começo? Pelo mais fácil. O que você fazendo agora, nesse momento? É porque assim, se você vai botar assim, para empreender eu preciso isso. Olha isso tudo. O que você começando a fazer é mais fácil para você, gasta menos energia, o cérebro não gosta de gastar energia. Então, tudo que você se coloca para grandes saltos, por que as pessoas, elas pagam academia meio ano e vão 2 dias? Não,
Você deveria pagar, de repente, se desse, uma aula a aula. É um passinho por vez. Mas, assim, elege aquilo que vai consumir menos energia e cumpre. Quando você cumpre, você gera no teu cérebro dopamina. A dopamina é o hormônio, é um dos hormônios da motivação. Aí você diz, poxa vida, eu consegui. Qual é o próximo passo que eu dando, eu dou conta do resto. Ah, fiz isso aqui, pota, me empoderei mais. E aí vai. E aí vai. Então, você vai se empoderando, posicionando, fazendo. Não dá para ficar no mundo das ideias. E não adianta a Laine te dizer qual é o teu primeiro passo. Se eu pudesse dizer alguma coisa, dê um passo. Porque quando você der um passo e vê que consegue, os medos já vão caindo mais por terra. Eles vão estar por ali, mas vão diminuindo, porque você vai entendendo que você consegue. A dopamina tem essa coisa, né? Eu vou pegar aqui exercício físico. A pessoa morre de preguiça, mas ela sabe que o movimento, esqueci desse pilar, é fundamental. Para que essa máquina funcione, é movimento aeróbico e também de força. Os dois têm longevidade, memória, criatividade, força de vontade, não, vontade. Uou, tá tudo com movimento, né? Puxa, mas eu queria tanto. Por onde eu começo? Pelo mais simples. Ah, eu vou caminhar 10 minutos por dia. 10 minutos por dia. Você vai lá e faz. Opa, deu certo. Segundo dia, mais 10. Quando deu uma semana de 10 minutos, você vai dizer assim, eu consigo frouxo 15? Porque seu corpo vai melhorando, as coisas vão melhorando e você vai querendo mais, você vai se empoderando nesse sentido. E assim é para a vida. Começa por algum lugar. Aquele que para você está mais nesse momento ao alcance aqui. Nunca queira dar grandes saltos. No coaching a gente diz assim, pequenos passos, grandes avanços. Eu tenho um ponto A da onde eu estou, B aonde eu quero chegar, mas eu tenho um monte de Bzinhos, que são pequenos passinhos, até chegar aqui. E vá vivenciando o processo. Nem sempre é a chegada que mais interessa, é toda a tua evolução, como eu estou te vendo aqui. Em 6 anos, a menina que eu vi 6 anos atrás, cheia de vontade de fazer, essa mulher que eu vejo acontecendo, fez pequenos passos e vai avançando. E todo dia tem um pequeno passo novo para a gente dar. Basta a gente se atentar para isso, né? Tem uma frase que você falou um dia que eu me encaixei e eu tenho ela sempre comigo, que é, quando eu acreditei em mim, abri espaço para que o mundo acreditasse também. Então, que fica essa mensagem aqui para você. Estou muito feliz. Realmente, assim, esses 6 anos mudou muito a minha vida e os seus conteúdos sempre me inspiraram muito. Esse empoderamento interno, né, e esse estudo todo de novo posicionamento que eu queria e quero, a prova é estar aqui, né, estar em movimento e tal, tudo isso você sempre foi um grande exemplo para mim e eu fiz questão, assim, que esse primeiro episódio, no qual eu participo e sou host aqui, realmente trazer uma mulher que me inspirou para eu ser a mais verdadeira possível e elas sentirem essa vibração também. Então, eu te agradeço, né, pela tua disponibilidade de estar aqui no Mulheres UOL. Eu sou uma pequena partezinha aqui do Mulheres UOL, mas com certeza a sua presença aqui fez o dia de alguém lá muito melhor e o meu principalmente. Então, obrigada. E eu quero te agradecer, porque se tem uma coisa que faz a gente aprender na vida, é a gente compartilhar o que a gente aprende. Então, tenha certeza que muito do que eu falei para você aqui agora é para mim, né? Esse é o treino do cérebro. Eu vou treinando e vou convencendo e ele vai achando fácil e ele vai assimilando. Então, a gente vá se conhecer um pouco mais. Por amor a quem você ama tanto, ame-se. E por amor a quem você ama tanto, conheça-se. Melhor presente que a gente pode dar para alguém na vida é a gente se conhecer. Obrigada, obrigada Obrigada também por toda a contribuição e até a próxima. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau.